atividades complementares da semana 1 de matemática. Lembrando, né? Quais são os assuntos tratados nesta primeira semana? Então, nós vamos aí relembrar um pouquinho sobre a geometria analítica. Vamos rever plano cartesiano, distância entre dois pontos e também a inclinação de uma reta. Vamos aí na nossa agora primeira questão. Indique no plano cartesiano os pontos A, 3, 2, B, 2 e menos 2, o ponto C, D, E e O. E depois, calcule a distância entre os pontos solicitados abaixo. Lembrando, né? A coordenada de um ponto, né, representado por um valor da abscissa x, e o valor que vem ali depois da vírgula, dentro do meu parênteses, é o valor da minha ordenada y, né? Então, eu tenho o eixo x, que é o eixo da vertical, e tenho o eixo y, que é o eixo da horizontal. Então, vamos primeiramente ali representar, né, o nosso ponto A. Então, veja, o valor seu em x é 3. Então, eu vou representar ali lá no x3, né? Eu vou estar acrescentando ali a minha retinha até chegar no y igual a 2. No encontro dessas retas da horizontal e da vertical, eu tenho, então, ali o meu ponto A, né? Lembrando que eu tenho ali o endereço do meu ponto. Então, quando eu represento lá no plano cartesiano, eu encontro, né, a sua localização. Vamos agora no ponto B. No meu ponto B, o x vale 2 e o y menos 2. Então, nós vamos ligar do x2 até o y menos 2, encontrando, então, assim, a localização do nosso ponto B. O mesmo vamos fazer no C. Vamos ligar do x menos 1 até o y valendo 4, encontrando o nosso ponto C. O nosso ponto D, nós vamos ligar do x valendo menos 2 até chegar ao y valendo menos 3, encontrando o nosso ponto D. O ponto E, do x valendo menos 4 até o y também valendo menos 3. Então, eu tenho ali o nosso ponto E. E temos também a origem, né? Quem que é a origem 0, 0? Né? Então, é exatamente aonde a reta x e y se encontram. Então, eu tenho ali a minha origem, né? O meu ponto O, 0, 0. Depois, calcule a distância entre os pontos solicitados abaixo. Então, vamos agora na nossa segunda parte, né, da nossa questão, que é calcular a distância. Entre quais pontos, primeiramente? Entre A e B. Lembrando, o nosso ponto A tem x valendo 3 e y valendo 2. O nosso ponto B tem x valendo 2 e y valendo menos 2. Né? Vem aí embaixo e olha uma dica, como que eu calculo a distância entre dois pontos. Basta calcular a raiz quadrada da diferença de x elevado ao quadrado, mais a diferença de y, né, também elevado ao quadrado. Então, vamos nessa? Qual que é a distância de A até B? É xb menos xa, raiz quadrada, né, de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Eu posso fazer o contrário? Ao invés de fazer xb menos xa, eu posso fazer xa menos xb? Pode, tanto faz, tá? Quando você eleva ao quadrado, o resultado vai dar o mesmo, tudo bem? Agora, vamos lá, quem é o meu xa e quem é o meu xb? Se o ponto está em A, eu tenho xa, ya. Se o ponto está em B, eu tenho a coordenada, né? xb, yb. Então, veja, o nosso xb, ele está valendo 2. Então, no lugar do xb, eu vou colocar 2, menos, no lugar do xa, eu vou colocar o valor do meu xa, que é o número 3, né? É só colocar na fórmula. Então, eleva essa diferença ao quadrado, mais o valor do yb agora, olha, ele vale menos 2. Eu vou tirar o meu ya, que vale 2, e também vou elevar essa diferença ao quadrado. Então, a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de 2 menos 3 dá menos 1, então menos 1 ao quadrado, mais menos 2 dá menos 4 elevado ao quadrado.
Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. 1 mais 16, 17. Ou seja, a distância entre A e B é igual a raiz de 17. O mesmo que fizemos na letra A, vamos fazer agora na letra B. Qual é a distância entre A e C? Então, vamos lá. O ponto A é 3 e 2 e o ponto C é menos 1 e 4. Então, basta jogar na fórmula. Lembrando, o ponto está em A, então eu tenho um valor primeiro, que está antes da vírgula, É o meu valor de XA, depois da vírgula, o valor do YA, O mesmo no C. Eu tenho o valor do XC, Que naquele caso ele está valendo menos 1, e tenho o valor do YC, que vale 4. Jogando na fórmula, nós vamos ter XC menos 1, menos XA, 3 é ao quadrado, mais YC, que é 4, menos o YA, que é 2, elevado ao quadrado. Menos 1 menos 3 dá menos 4. Então, eu tenho raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Mais 4 menos 2 dá 2, são 2 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado dá 16. Então, eu tenho raiz de 16 mais 2 ao quadrado, que dá 4. Então, a distância entre A e C é igual a raiz quadrada de 20. Veja, raiz quadrada de 20 dá para ser simplificada, Eu posso fatorar o número 20. 20 é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 5. Eu corto aquele quadrado, passo para o 2 para frente da minha raiz. Então, eu tenho que a distância entre A e C é igual a 2 raiz de 5. O mesmo que fizemos na letra B, vamos fazer agora na letra C. A única coisa que mudou agora são os meus pontos, Então, distância entre B e C é igual a raiz quadrada de XC agora vale menos 1, menos o XB, que vale 2, mais o YC, que vale 4, menos o YB, que vale menos 2. Veja, tem um menos junto com o outro menos. É por isso que eu coloquei ali o parêntese, para separá-los. Então, eu vou ter menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Menos vezes menos ali vai dar mais. Então, vai ficar 4 mais 2. 4 mais 2 dá 6. Menos 3 ao quadrado dá 9. 6 ao quadrado, 36. 9 mais 36, 45. Então, a distância entre B e C é igual a raiz quadrada de 45. 45 também dá para ser simplificada nessa raiz, Então, eu vou fatorar o 45. Fatorando o 45, nós temos 3 ao quadrado vezes 5. O quadrado eu posso cortar com a minha raiz. Cortando o quadrado com a minha raiz, Eu vou ter que a distância entre B e C é igual a 3 raiz de 5. Só lembrando aqui, eu esqueci de trocar, Distância de A a C é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5, não, tá? Troquem aí, por favor, distância entre B e C, tá bom? Vamos agora no nosso próximo ponto. Qual é a distância entre D e O? Veja, basta jogar na fórmula, normalmente, Então, jogando na fórmula, nós vamos encontrar que essa distância entre D e O, raiz quadrada de 13, O mesmo vamos fazer na distância entre C e E. Então, basta jogar na fórmula. A distância entre C e E, raiz quadrada de XC menos XE ao quadrado, mais YC menos YE ao quadrado. Veja, eu tenho que tomar cuidado com os sinais, Então, veja, ele é o menos vezes menos, vai dar mais, tá? Então, vai ficar menos 1 mais 4 ao quadrado. O outro lá vai ficar menos vezes menos, vai dar mais. Então, 4 mais 3 ao quadrado. Tudo bem? Então, menos 1 mais 4 é 3, ao quadrado dá 9. 4 mais 3 dá 7, ao quadrado dá 49. 9 mais 49 dá 58. A gente dá para simplificar essa raiz? Não. Fatorando 58, eu tenho 2 vezes 29. Então, não vai ter como simplificar, cortar o quadrado para passar para frente da minha raiz. Logo, terminamos aí essa primeira questão. Vamos agora na nossa segunda questão. No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, está representado o triângulo A, B e C. Em relação a esse triângulo, demonstre que ele é retângulo. Lembrando, o que é um triângulo retângulo? É aquele que tem um ângulo de 90 graus, O que nós sabemos sobre todo e qualquer triângulo retângulo, Nós sabemos que nele, nós podemos utilizar uma propriedade fundamental, que é o teorema de Pitágoras. Ou seja, nós sabemos que nele
o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. O que é hipotenusa? É o maior lado desse triângulo, né? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se eu demonstrar que a propriedade do triângulo retângulo, né? Que a propriedade aí do teorema de Pitágoras é satisfeita nesse triângulo, logo, ele é um triângulo retângulo. Então, vamos calcular cada um desses lados, né? Através aí da fórmula da distância, que com isso nós vamos conseguir demonstrar, né, que ele é ou não, né, um triângulo retângulo. Então, vamos lá, a distância entre A e B. Lembrando, o ponto A é XA valendo 1, YA valendo 3. Ao ponto B, o XB vale 7 e o YB vale 1. Então, é só substituir os valores. Então, eu tenho XB menos XA, ou seja, 7 menos 1 ao quadrado, mas a diferença do y agora. Então, eu tenho 1 menos 3 também elevado ao quadrado. 7 menos 1 dá 6. 1 menos 3 dá menos 2. 6 ao quadrado dá 36. Menos 2 ao quadrado dá 4. Logo, a distância entre A e B é igual à raiz quadrada de 40. A de 40 dá para ser fatorado, né? Dá para ser simplificado. Por que você não simplificou, né? Veja, eu quero só demonstrar aí que ela é satisfeito, né? O teorema de Pitágoras, né? Nesse triângulo. Então, não é necessário fatorar, tudo bem? Caso queira, né? Pode fatorar aí. Raiz quadrada de 40, né? Vai dar 2 raiz de 10, tudo bem? Mas não é necessário. Vamos agora calcular a distância entre A e C. Quanto que vale ali o lado AC? Então, é só substituir na fórmula também. Lembrando, o nosso XC vale 3, menos o XA, que está valendo 1, mais o valor do YC agora. Olha, o YC vale 5, eu vou tirar o YA, que está valendo 3. 3 menos 1 dá 2, eu tenho raiz de 2 ao quadrado, mais 5 menos 3 dá 2, então 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, então eu tenho 4 mais 4, que vai dar raiz quadrada de 8. Veja, já calculei a distância entre AB, a distância entre AC, agora falta encontrar ainda a distância entre BC. Vamos nela? Qual que é a distância entre BC? É a raiz quadrada da diferença de x ao quadrado mais a diferença do y ao quadrado. Então, vamos ter ali, né? Quem é o valor do XC, né? O nosso XC. O XC, ele vale 3, né? Eu vou tirar o meu XB, que vale 7. Tanto faz fazer 3 menos 7 quanto 7 menos 3, tá? O resultado final vai dar o mesmo. O YC, nosso YC, ele vale 5, né? Eu vou tirar o YB, que vale ali 1. Então, ou faço 1 menos 5 ou 5 menos 1, vai dar na mesma também o resultado. 7 menos 3 é 4. 1 menos 5 é menos 4. 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 ao quadrado também dá 16. Então, eu tenho raiz quadrada de 32. Veja, já encontrei todos os 3 lados desse meu triângulo. E aí, será que ele é um triângulo retângulo? Vamos provar pelo teorema de Pitágoras? Então, se ele é um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras ele é satisfeito, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O maior lado, né, desse nosso triângulo, né, é o lado AB, né? Então, ele é a nossa hipotenusa. Então, nós temos que a distância de AB ao quadrado vai ser igual à distância de BC ao quadrado mais a distância de AC ao quadrado. A distância de AB nós vimos lá atrás, né, que deu raiz quadrada de 40. Então, raiz quadrada de 40 ao quadrado é igual a distância de BC, raiz de 32, então raiz de 32 ao quadrado, mais a distância de AC, que tinha dado lá, né, raiz de 8. Então, mais raiz de 8 ao quadrado. A raiz com elevado ao quadrado eu posso cortar. Então, nós vamos ter que 40 é igual a 32 mais 8. Ou seja, uma sentença verdadeira. Logo, nós demonstramos que o teorema de Pitágoras ele é satisfeito nesse triângulo. Logo, né,
esse nosso triângulo, ele é retângulo, né? Como nós queríamos aí demonstrar. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, basta perguntar. Vamos agora na nossa questão número 3. Se um ponto P do eixo das abscissas, o que essa informação me diz, né? Que o ponto P está lá em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, ele tem um valor, né, em X, né? E eu tenho uma certeza que o valor dele em Y vale 0, porque ele está em cima do eixo X. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A e B, a abscissa de P vale, o que é ponto equidistante, né? Que tem a mesma distância. Isso significa que a distância de A até P é igualzinho, né, à distância de B até P, que são pontos equidistantes, né, que possuem a mesma distância. E eles são equidistantes de qual ponto? Do ponto P. Então, essa distância de A a P é igual à distância de B a P. Então, pediu para encontrar o valor da abscissa de P, ou seja, qual é o valor de X em P, né? Então, para encontrarmos esse valor, nós vamos utilizar essa equivalência aí das distâncias. Lembrando, né, qual que é a distância de A a P? É raiz quadrada da diferença em X ao quadrado, mais a diferença em Y ao quadrado. Qual é a distância de B a P? Também é raiz quadrada da diferença em X ao quadrado, mais a diferença em Y ao quadrado. Agora, basta substituir os valores. Uma outra coisinha ali, olha, eu tenho uma igualdade, né? Se o mesmo que eu fizer no primeiro membro, eu fizer também no segundo membro, a minha equação ainda ela fica balanceada. Então, o que eu posso fazer ali? É levar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro ao quadrado. Quando eu faço isso, né, eu posso cortar o elevado ao quadrado com a minha raiz. Então, eu posso eliminar aquela raiz. Isso vai facilitar aí os meus cálculos. Vamos substituir os valores? Então, XP vale X, menos o valor de XA, que vale 1, elevado ao quadrado, mais o valor do YP, né, que é o número 0, menos o valor do YA, que é 4 ao quadrado, é igual ao valor do XP, que é X, menos, que é o valor que eu quero encontrar, né, menos o valor do XB, que vale menos 6. Gostaria que vocês dessem uma olhada aí no PET de vocês. Eu acredito que eu tenha esquecido desse negativo aí, tá? Então, dê uma olhada, porque eu esqueci de colocar esse menos 6. Coloquei só o número 6. Alguns alunos chegaram até a me perguntar, né? Porque a alternativa não estava dando nenhuma delas, né? Foi um erro de digitação. Então, por favor, esse ponto B, coloquem aí o sinal de menos na frente do número 6. Tudo bem? Mais valor do YP, que é 0, menos o YB, né, que vale 3, elevado ao quadrado. Quanto que vai dar x menos 1 ao quadrado? O quadrado de uma diferença, né? Ou eu multiplico x menos 1 vezes x menos 1 para calcular esse valor, ou eu ainda posso utilizar o conhecimento sobre produto notável. Eu tenho o quadrado de uma diferença. Então, como que eu vou fazer para resolver? Vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá, quadrado do primeiro. Então, vai ficar x ao quadrado, menos, né, o primeiro vezes o segundo. Então, eu tenho 2 vezes x, 2x, vezes 1, que vai dar 2x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado vai dar o próprio 1. Veja, 0 menos 4 ao quadrado. Como que eu vou fazer para resolver? 0 menos 4 vai dar o próprio menos 4, né? Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Vamos resolver ali agora, veja. X menos menos 6. Então, menos com menos vai dar mais 6. Então, x mais 6 ao quadrado. 0 menos 3 ao quadrado. 0 menos 3 vai dar menos 3. Então, ficou menos 3 ao quadrado. X mais 6 ao quadrado. Como que eu faço para resolver? É o quadrado de uma soma. Vamos usar o produto notável? Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, né? 2 vezes x vezes 6 vai dar 12x. Mais o quadrado do segundo, 6 ao quadrado, 36.
Menos 3 agora ao quadrado, né? Vai dar 9, né? Número negativo elevado a expoente par, resultado positivo. Vamos agora resolver? Vamos deixar o que é letra no primeiro membro? Então, nós vamos ter x ao quadrado menos x ao quadrado, vai dar 0, eu posso até cortar. Menos 2x, estava mais 12x. Passo para o primeiro membro como menos 12x, que vai ser igual a, vamos somar? 36 mais 9, 45. Lá no primeiro membro, 1 mais 16 dá mais 17. Passo para o segundo membro como menos 17. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado eu posso cortar. Menos 2x menos 12x vai dar menos 14x, que é igual a 28. Veja, menos 14 está multiplicando. Passo para o segundo membro, dividindo. Mais dividido por menos vai dar menos. 28 dividido 14 vai dar 2. Então, x é igual a menos 2. Ou seja, nesta questão 3, a alternativa certa é a letra A. Vamos agora na nossa questão número 4 e penúltima de hoje. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 3 e 5 e menos 2 e 4? Veja, foi dada até uma dica aí, olha, né? O coeficiente de uma reta é dado pela tangente do ângulo, como também é dado pela variação em y dividido pela variação em x. Né? O que é variação em y? É a diferença em y, né? Então, eu faço yb menos ya, e a variação em x, né? A diferença em x, então eu faço xb menos xa. Vamos lá resolver? Chamar esse coeficiente angular de A ou de M, né? Que tem alguns autores, né, dos livros aí que alguns matemáticos gostam de chamar esse coeficiente angular da letra M. Tanto faz, tá? Ou seja M ou seja A, né? Dá na mesma, tá? Isso é só nomenclatura. Então, vamos nessa. Então, eu tenho o coeficiente angular, é a diferença em y. Qual é a minha diferença em y? Vai ser 4 menos o 5 pela diferença em x. Então, eu vou ter menos 2 menos 3. 4 menos 5 dá menos 1, menos 2 menos 3 dá menos 5. Menos dividido por menos dá mais, logo o coeficiente angular desta minha reta, que passa aí por esses pontos da letra A, vale 1/5. O mesmo vamos fazer na letra B, basta jogar na fórmula. Então, vamos lá, yb menos ya. Então, 5 menos 2. Xb menos xa, 2 menos 1. 5 menos 2 dá 3. 2 menos 1 dá 1. 3 dividido por 1 vai dar o próprio 3. O mesmo vamos fazer na letra C, só jogar na fórmula. Então, vamos nessa. Diferença em y, 4 menos 3. Diferença em x, menos 1 menos 0. 4 menos 3 dá 1. Menos 1 menos 0 dá menos 1. Mais dividido por menos dá menos. 1 dividido por 1, 1. Ou seja, o coeficiente angular é igual a menos 1. A letra D é a mesma coisa, é só jogar na fórmula. Então, eu tenho diferença em y, menos 3 menos 2. Toma cuidado com os sinais, tá? Diferença em x, então eu tenho 2 menos 3. Menos 3, menos com menos dá mais, então menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos vezes menos dá mais, então eu tenho 2 mais 3 que dá 5. Logo, o coeficiente angular desta reta, né, que passa por esses pontos aí da letra D, vale menos 1/5. Então, vamos agora na nossa última questão de hoje, questão número 5. Observe o gráfico a seguir referente à função polinomial de primeiro grau, y igual a ax mais b. Pode-se afirmar que o coeficiente angular da reta representada no gráfico é igual a, lembrando, coeficiente angular, aquele valor ali que multiplica a letra x, né? Quem é aquele coeficiente angular? A. É só jogar na fórmula, assim como fizemos na questão número 4. Mas esta minha reta, ela passa por quais pontos conhecidos? Vamos lá? Ela passa pelo ponto x valendo 3 e y valendo 4. Como passa também pelo ponto x valendo 1 e y valendo 3. Então, basta usar esses pontos, né, lá na nossa fórmula do coeficiente angular e, com isso, encontrá-lo. Então, lembrando, coeficiente angular é diferença em y pela diferença em x. Diferença em y, 4 menos 3. Diferença em x, 3 menos 1.
4 menos 3 dá 1, 3 menos 1 dá 2. Ou seja, o coeficiente angular desta reta, representada aí no gráfico, é 1/2, né? Alternativa, letra A. Espero, então, aí ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida sobre a matéria, basta perguntar. Será um prazer aí atendê-los. Até a nossa próxima aula. Abraços!